Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Foi na raça, foi sofrido e foi nos pênaltis, mas mesmo assim o Flamengo se classifica para as semifinais da Libertadores da América, com direito a Rossi sendo protagonista dessa classificação. E pra você, rubro-negro, foi tão difícil assim como você esperava que fosse? Deixa aí nos comentários. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora pras notícias. Tarde, gente boa, a Globo Esporte chegando, o Flamengo está na semifinal da Conmebol Libertadores, passou pelo Estudiantes, mas teve drama, hein? Muita emoção, o Rossi deu mole, depois na decisão por pênaltis, ele acabou virando herói, goleiro do Flamengo resolveu a parada. Há muitos sentimentos numa única imagem. Frustração, raiva, lamentação, culpa. Eu sei que quizás errei, mas a posição de goleiro é assim. Quando eu errar, é gol. Mas, porém, contudo, todavia, há outros sentimentos numa única imagem. A gente vai falar desses daqui a pouco. La Plata, a cidade das noites vermelhas, produzidas pelos torcedores do Estudiantes antes dos jogos. Do outro lado do estádio, a torcida do Flamengo chegava na mais absoluta... Tá super tranquilo, a gente veio de comboio lá de Buenos Aires. A gente tá se sentindo seguro aqui na Argentina. Mas o que foi tranquilo para a torcida não foi para o time. Um homem imitou um macaco em direção aos atletas. O episódio mais grave aconteceu na chegada ao Estádio Uno, aqui em La Plata, quando torcedores do Estudiantes jogaram pedras no ônibus do Flamengo. Há vidro estilhaçado, janelas quebradas. Pedras grandes chegaram a atingir o banco. Ninguém ficou ferido. O ônibus onde estavam os jogadores não foi atingido. O que vinha atrás, com funcionários, sim, ninguém se feriu. Fico triste por isso, porque pode acontecer coisas que podem machucar muitas pessoas, mas tirando isso a gente sabia que vinha certamente para uma batalha. Apesar da atmosfera de um estádio lotado e da estratégia adversária, o Flamengo não sofreu a esperada pressão inicial. Ao contrário, foi somando chances. Com Saúl 2 vezes, uma na trave, a outra raspando a trave. Estava tudo sob controle até os segundos finais do primeiro tempo. Quando a bola quicou para um Benedetti, quase sem ângulo, acertar. E Rossi aceitar. É difícil também virar aquela cabeça, né? O goleiro tem que ser muito forte mentalmente, porque a gente não pode errar. Eu me cobro muito pelos erros que eu posso cometer. Até porque tinha todo um segundo tempo pela frente. Estudiantes por um gol para se classificar. E ele até saiu. De uma bola que começou no goleiro e terminou com o mesmo Benedetti encobrindo Rossi. Para os rubro-negros, os segundos seguintes pareceram horas até o juiz anular o lance. Eu dou uma travada para deixar ele impedimento, mas quando o árbitro não levantou também eu fiquei na dúvida, torcendo para que se confirmasse o que eu estava imaginando. Alívio do Flamengo, que criou pouco para empatar. 1-0, 2-2 na soma do confronto. O ápice da emoção estava reservado para depois e seria caprichado. É que os roteiristas do futebol adoram reviravoltas. Herói e vilão do tempo normal acabariam trocando de papéis no mesmo cenário. Rossi tinha uma certeza. Quando veio os pênaltis, ele veio falar para mim. Eu falei para Felipe que, além do erro, eu ia defender pelo menos um pênalti. No sorteio, Jorginho, a novidade da escalação, abriu a série. Ele fez. O Estudiantes também. Luiz Araújo, gol do Flamengo. A vez de Benedetti, protagonista com a bola rolando.
Rossi cumpriu a promessa. Carrascal ampliou para o Flamengo. O Estudiantes acertou o segundo. Léo Pereira fez o quarto rubro-negro. As Cacibar do Estudiantes na bola. Deu Rossi pela segunda vez. Numa noite, em seu país, o argentino viveu os dois lados, o erro e a redenção. Possibilidade de ajudar o time na definição, na disputa do pênalti. As manchetes de amanhã serão: Flamengo passa mais alguma coisa, né? Sempre tem. Mas a verdade é que a manchete é só uma: o Flamengo está na semifinal. Agora pela frente o Flamengo tem outro argentino, o Racing. Esperando que, mais uma vez, os melhores sentimentos possam caber numa única imagem. A atmosfera de Libertadores começou a ser sentida logo na chegada dos ônibus, com aquilo que o futebol sul-americano tem de mais bonito, mas também com aquilo que há de pior. O ônibus que levava a comissão técnica do Flamengo foi apedrejado. Por sorte, ninguém ficou ferido. O primeiro tempo foi equilibrado. O Fla poderia ter aberto o placar com Pedro, se não fosse Facundo Rodrigues. Já Saul acabou impedido por Muslera e pela trave. O Estudiantes só havia ameaçado com Arzamendia. Rossi quase deixou escapar, até que no último lance da etapa inicial, bola na área rubro-negra. Ninguém cortou e Benedetti bateu forte para abrir o placar. Falha de Rossi? Na verdade que no gol eu acho que foi uma bola rápida que o chute dele anterior tinha sido no chão, então eu acho que demorou um pouco em reagir e quando reagi só tentei desviar a bola para sair, mas não consegui quizás o desvio suficiente para a bola sair. O Rossi, ele tem a nossa confiança, tem o carinho dos jogadores do grupo e os erros eles acontecem. É verdade que quando um goleiro erra é fatal. A noite ainda tinha muita coisa reservada para o camisa 1. No segundo tempo, o Flamengo piorou. Foi o time argentino que teve as melhores chances. E chegou a marcar o segundo gol, de novo com Benedetti, tocando por cima de Rossi. Mas na hora do desvio de Carrillo, o lateral do Estudiantes estava por alguns centímetros em posição de impedimento e foi notado pelo VAR. Mas não teve jeito, a definição seria mesmo nos pênaltis. Os batedores rubro-negros foram perfeitos. Jorginho, Luiz Araújo, Carrascal e Léo Pereira converteram. E quis o destino que Rossi, que deu os primeiros passos na carreira profissional, justamente aqui, na equipe de La Plata, passasse de vilão a herói. E quando veio os pênaltis, ele veio falar para mim, ó, deixa comigo que eu errei antes, mas eu vou classificar a gente agora. Sosa e Cetré até fizeram. Mas Benedetti e As Cacibar, na quarta e derradeira cobrança, pararam no camisa 1. Para mim é muito gratificante, como falei antes, ter ajudado o time nessa situação. E que fosse na Argentina quizás deixa algo mais especial. Eu joguei aqui, eu já tenho a possibilidade de jogar contra Estudiantes no Boca, de pegar pênalti no jogo também aqui. Então isso também me deixa mais confiante e mais seguro que o meu trabalho está sendo bem feito. Na sétima semifinal de Libertadores de sua história, o Flamengo vai ter pela frente mais um argentino, dessa vez o Racing. No sé qué esperabais vosotros, que fuese fácil, ¿no? Estamos en cuarto, ahora hemos conseguido pasar a semifinales. Ha sido una eliminatoria muy difícil y las semifinales será igual o peor todavía, ¿no? Talvez os titulares das manchetes de amanhã serão: Flamengo passa mais alguma coisa, né? Sempre tem. Mas a verdade é que a manchete é só uma: o Flamengo está na semifinal. Fez o jogo em casa, a eliminatória tem 180 minutos e no final se decidiu nos pênaltis, onde passamos. Se passamos, merecemos passar e agora estamos na semifinal da Libertadores mais uma vez.
Pois é, há de se viver a Copa. Temos aí os brasileiros com mais semifinais de Comebol Libertadores. O Palmeiras tem 12 no total, o Grêmio 10, assim como São Paulo. Na quarta colocação, o Santos com 9 semifinais. O Flamengo tem 7 semifinais, o Inter também, somando todos os formatos, tá, de disputa. Vamos voltar então para a Argentina para saber como foi então que essa Copa Comebol Libertadores, quartas de final, o jogo da volta foi vivida pelo Jailson. A experiência da Comebol Libertadores, não é isso, Jailson? Como é que você está vivendo então essa experiência? Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Bira, Maripê. Boa tarde também aos fãs de esporte. Como a gente brinca aqui, né? A experiência da Libertadores é o que a gente brinca aí no Sport Center 1. Uma baita experiência, por sinal. Só para falar, o estádio balançando ontem, por exemplo, na hora que sai o primeiro gol do Estudiantes ali, né? No final do primeiro tempo, o estádio pulsando mesmo, vivendo essa noite épica de Libertadores. O estádio Uno, como eles falam aqui. E assim, foi como você bem disse, como o Pedro, né, disse na sua poesia, no final das contas, o Flamengo teve uma linda noite depois, principalmente, né, da redenção do Rossi, personagem do jogo, como ele mesmo disse, né, falha no primeiro gol, mas uma pedra ali, né, uma bola cantada do Estudiantes durante o jogo basicamente todo, bola na área ou bola alta em cima do Carrillo raspando, e o Flamengo o Flamengo teve muita dificuldade de entrar ali na defesa do Estudiantes. O Domingues foi bem, ele alternava a linha de 5 defensores com linha de 6 defensores, e o Flamengo não conseguia entrar na defesa, basicamente conseguia circular a bola pelo meio-campo, mas não tinha tanto espaço para entrar. Então o Jorginho tentava algumas vezes, a Arrascaeta, Pedro e Plata abaixo, o Saúl foi o cara mais lúcido também, finalizando bem de fora da área, mas o Flamengo com muita dificuldade. E a experiência da Libertadores aqui pra gente, como imprensa brasileira, foi de muitos xingamentos ao longo do estádio, ao longo do pré-jogo, muitos xingamentos ali, mas depois eles cantando, né, tentando ali empurrar a equipe argentina, e ali esqueceram um pouco da imprensa brasileira. Mas foi isso, uma baita experiência, muito interessante mesmo, muito legal, e daqui a pouco o Flamengo, né, volta para cá, dessa vez para o cilindro, para definir aí, né, uma possibilidade de vaga na final, que vai ser em Lima esse ano novamente, assim como foi em 2019. Marcelo. Tá certo. Jailson, você fica conosco, então vamos falar um pouco sobre essa partida. Qualquer coisa você pode nos chamar. Mostrando aí, então, o Rossi em pênaltis pelo Flamengo, né? Em tempo normal, 11 enfrentados, 6 defesas e 6 gols sofridos e 4 defesas, e um foi para fora ou bateu na trave. Em disputas, 9 enfrentados, 6 gols sofridos e 3 defesas. Venceu um de 2 disputas de pênalti. O Rossi deu uma entrevista logo depois da partida, falando que realmente tinha falhado no primeiro gol. Depois ele fala que se redimiu e foi isso realmente que aconteceu. Daqui a pouco vamos conversar com o Jailson para saber um pouco mais também de como estava o clima, não só da imprensa argentina, mas dos torcedores. Ele já falou na primeira entrada que ficou aquele gosto de ok, tudo que o Estudiantes poderia fazer, fez e deixou em campo, mas o Flamengo foi melhor. Vamos falar sobre esse Flamengo que tem que comemorar demais a classificação para a semifinal. Foi mais difícil do que se imaginava, foi principalmente pelo que o primeiro tempo apresentou para o Flamengo. Poderia ter matado o duelo ali naquela primeira partida no Maracanã. Não foi isso que aconteceu. O Felipe Luiz, Mari e Bira, ele fala o seguinte: vai ter sempre uma manchete com o Flamengo está classificado para a semifinal, mas é claro que tem o mais. A gente precisa analisar esse Flamengo. E esse Flamengo tem que comemorar ontem e, a partir de hoje, principalmente o Felipe Luiz, começar a pensar em soluções para o tamanho desse Flamengo, que precisa apresentar mais. Até porque se não tiver um mas na manchete, fica muito vazia a avaliação, né? E o nosso papel aqui não é conversar com um fã de esportes dessa forma, né? Dessa forma tão simplista, assim. Tem um mas, assim, é claro que o torcedor, ele acorda hoje com um ufa. Estamos classificados, mais uma semifinal, vamos em busca de mais um título de Libertadores, mas até em respeito ao adversário do Flamengo, tem que ter um mas. O Racing é muito mais time do que o Estudiantes. E nesse recorte recente do Racing contra equipes brasileiras, Fortaleza agora, recentemente, foi a última vítima, né, do Racing
na Libertadores, mas venceu Sul-Americana em cima do Cruzeiro, venceu Recopa em cima do Botafogo. É um time muito difícil de enfrentar. Não, o Racing vem numa sequência que vem com quarta de final da Sula contra o Atlético Paranaense, semifinal contra o Corinthians, final contra o Cruzeiro, daí Recopa contra o Botafogo e daí o Fortaleza ele não perde para o time na Libertadores. brasileiro. Então ele vem numa sequência de vencer times brasileiros muito grande. E é copeiro, né? É copeiro. Costas, impressionante. E dentro do cenário argentino é o time que joga o melhor futebol. Não é líder até porque poupa jogador tudo, mas é o time que vem jogando o melhor futebol desde o final do ano passado. Na Argentina, mais do que o River Plate, por exemplo, que é o time com mais dinheiro, que tem um elenco mais estrelado, mas o Racing vem jogando um futebol melhor. Sobre o mais, se o campeonato tivesse acabado agora, o Flamengo é campeão, tudo bem. Mas tudo bem, o que importa é o resultado final. Agora, o campeonato continua, então você tem que... Se o Flamengo tivesse ganhado de 4-5-0 do Estudiantes, dado um show, um vareio, você não ia ter o Flamengo se classifica joga o melhor futebol da temporada. Sim. Claro. O Flamengo classifica e dá show. Então, do mesmo jeito que quando você tem um para qualificar, para engrandecer num grande momento, você tem que ter o mas quando a atuação deixou a desejar, quando deixou pulga atrás da orelha do torcedor e quando tem coisas a corrigir, pensando no futuro de Brasileirão e de Libertadores. Ô Mari, o que é que esse Flamengo precisa corrigir? Principalmente em Conmebol Libertadores, né? O próximo jogo vai demorar um pouquinho ainda, no final de outubro, acho que dia 9, né? E depois na semana do dia 22, não é isso? Não, na semana do 22 e depois na semana do dia 29, exatamente. Ainda tem um tempo, dá para se preparar. O que é que esse Flamengo menos de um mês, está melhor? Um pouco menos de um mês. Então, acho que tem algumas situações aí pra gente avaliar. O Campeonato Brasileiro, ele é muito real pro Flamengo, né? Assim, o título, a briga pelo Campeonato Brasileiro. E quando o Felipe Luiz, não vou nem falar que ele poupou, porque contra o Vasco ele não poupou. Ele tirou algumas peças, mas depois ele usou, né? Pedro, por exemplo, Samuel Lino, eles entraram ao longo da partida no segundo tempo para tentar o resultado diante do Vasco clássico, mas que para o Flamengo vale muito liderança e possibilidade de título de Campeonato Brasileiro. Então, assim, até lá, será que dá para criar uma gordura? Para talvez ali em 2 jogos antes dessa fase decisiva, você já descansar os seus melhores jogadores? A gente não sabe. O Jorginho voltou ontem. Era até dúvida se ele viajaria. Não fez um bom jogo. Muito por conta do Estudiantes também, mas errando muitos passes. O próprio Arrascaeta já é o segundo ou terceiro jogo que ele não rende tão legal quanto ele vem rendendo para o Flamengo, marcando, sendo um dos artilheiros da temporada do Flamengo. Então, acho que tem alguns pontos de observação até da parte física desses jogadores, né? O quanto eles ainda podem, num nível de futebol que o Felipe Luiz exige, estarem, assim, no seu 100% mais para essa fase decisiva. Acho que o Flamengo, se tem um time que pode se dar ao luxo de rodar um pouco mais, esse time é o Flamengo. Mas você viu qual que é a sequência dos jogos do Flamengo? É um negócio bizarro. Sorte que é em casa, né? Algumas. Não, então, Corinthians fora, que é sempre adversário chato fora, vai ter que mostrar serviço pra torcida depois da derrota pro Sport. Né? Vem direto da Argentina pra cá. Depois pega o Cruzeiro. Recebe e em casa, tudo né? É fim de semana, meio de semana, tudo direto, né? Cruzeiro, confronto direto na luta pelo título, Bahia fora, Botafogo, daí Palmeiras. E daí o Racing no Rio. Então, se tem uma coisa boa aí é o Palmeiras, que tá na mesma situação. Então, o engraçado é que o Palmeiras, antes de viajar pra Quito pra pegar a LDU, e o Flamengo, antes de pegar o Racing em casa, eles se enfrentam. Que seria a rodada de poupar no Brasileiro, é o confronto direto entre o Flamengo e o Palmeiras. O Felipe Luiz ligando pro Abel e dizendo assim, Abel, vamos os dois então? E aí, combina de ficar os dois com misto? Vamos os dois, a gente coloca o time reserva, vamos botar os reservas pra brigar aqui, vamos ver o que é que vai dar. Tem isso, né, Jailson? Eu te pergunto também pra entrar aqui na nossa conversa, o que é que o Flamengo precisa melhorar para essa partida, para esse primeiro jogo contra o Racing? Enquanto vocês falavam aí, Marcelo, eu estava anotando aqui mentalmente, então eu vou falar que aí, caso eu esqueça, vocês me ajudem aí. Racing, o mais, que o Felipe Luiz falou e vocês também citaram, e o Jorginho na partida de ontem, e também uma menção honrosa ao Carrascal. Vamos lá, vamos por parte. O Racing, que o Bira estava falando, eu acompanho ali, né? Entendi perfeitamente. Ele foi fazendo justamente o que o Racing fez, né? Desde a temporada passada, da eliminação em cima dos brasileiros, retrospecto em cima do que o Racing eliminou os brasileiros e como vem jogando também muito bem. Assim,
Eu fui no El Cilindro, estava na partida lá do Racing contra o Vélez, vivendo, né, a experiência de Libertadores, e obviamente ali tinha a questão também de ser argentino, né, contra argentino, um confronto aqui local, e uma partida muito aguerrida. Não teve muita questão técnica. Foi uma partida muito aguerrida, o Vélez com o Sosa e o Zuculini no meio. Eu achei o meio-campo muito forte, mas ao mesmo tempo o meio-campo muito lento. E fazendo assim uma relação com o que o Estudiantes fez com o Flamengo, era basicamente o que o Racing fazia com o Maravilla Martínez. Muitas bolas esticadas para o Maravilla Martínez brigar com a defesa adversária. A questão é que o Solari, né, o ponta direita do Racing, foi bem demais. E ele aí acabou, enfim, fazendo o gol depois, mas era o cara mais lúcido desse campo de ataque. E em relação ao mais, o mais que o Felipe Luiz citou e vocês também falaram, é porque a exigência hoje, né, do Flamengo, da torcida do Flamengo, é muito grande. Porque o Flamengo, eu lembrei isso ontem, eu vou relembrar aqui, no jogo de ida do Flamengo contra o Inter, né, o Flamengo ganha de 1-0 e quem comemora o resultado no final do Maracanã é a torcida do Internacional. Então, assim, eu entendo perfeitamente a expectativa que a torcida, que o torcedor do Flamengo tem por conta do elenco, mas a gente está falando de Libertadores, a gente está falando de competição de altíssimo nível. Então, assim, o Flamengo ganha contra o Internacional e não estava bom. Depois o Flamengo consegue sustentar no jogo da volta. Aí ganha no Maracanã contra o Estudiantes, tudo bem. Teve o gol do Cargilli no final. Por quê? Porque o primeiro tempo era para ter sido uns 3, 4, né? E o Flamengo não conseguiu marcar mais gols. E ontem a mesma situação. Perde o jogo, estava ali com a posse de bola, criou algumas poucas oportunidades e aí só que não conseguiu marcar gol aos 90 minutos e o Rossi sai como herói. E aí já vou pegar o gancho para falar do Jorginho. Eu vi muita gente falando que o Jorginho foi muito mal no jogo, que o Jorginho errou muito. Eu até fui ver os números do Jorginho para ter o embasamento correto. Ele errou 12 passes e teve 15 perdas da posse da bola. Só que teve muito a ver com o Domingues para mim. O Domingues, ele monta uma linha de 5, 6 na defesa do Estudiantes e o Flamengo só tinha a saída de bola com o Jorginho pelo lado direito. A Arrascaeta muito mal. A Arrascaeta eu acho que foi um dos piores jogos que o Arrascaeta fez com a camisa do Flamengo. Ele não conseguia dar prosseguimento a nenhuma jogada. E aí o Jorginho acabou ficando sobrecarregado nessa construção pelo lado direito. Então ele, aqui a gente estava vendo de cima, eu estava vendo a partida de cima, ele ficava tentando mexer com os companheiros, falar para ter algum tipo de movimentação. Varela, o Pedro, depois o Bruno Henrique, o próprio Plata, tentar algum tipo de movimentação para ele conseguir justamente fazer esse passe. E ninguém conseguia fazer esse tipo de movimentação por conta da linha de 6. E agora, para devolver para vocês também, em relação ao Carrascal que eu ia falar, eu acho que ele vai ser um ponto de virada nessa questão do descanso ao Arrascaeta. Ontem o Carrascal entrou ali um pouco mais lúcido, tentando até algumas jogadas de efeito, mas foi bem, além de ter cobrado o pênalti de forma espetacular, né, virando o pé ali na hora da decisão. Então eu acho que pode ter sim também essa minutagem a mais do Carrascal para descansar o Arrascaeta, como vocês falaram aí da questão física. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo. Comenta bastante, que o YouTube assim entende que o vídeo é relevante e espalha para mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ativa as notificações do canal, porque sempre que sair um vídeo novo você vai ser informado para ficar bem atualizado das notícias do Mengão, beleza? Rubro-negras e rubro-negros, Flamengo classificado para as semifinais pela 7ª vez na história do clube. E, convenhamos, né, não precisava ter sido tão sofrido assim. Perdeu muitas oportunidades no jogo de ida lá no Maracanã. Podia ter matado o jogo logo no primeiro confronto. Deixou ali escapar algumas oportunidades e o Flamengo vem fazendo isso durante a temporada. Principalmente também no Campeonato Brasileiro, deixando escapar alguns resultados importantes. Tanto que os rivais estão ali na cola no Campeonato Brasileiro, na Libertadores também. Nessa fase de quartas de final foi a mesma coisa, então, tipo assim, tá sofrendo desnecessariamente, porque criando pra fazer gols o Flamengo tá, mas não tá conseguindo converter. E ontem, uma noite pouco inspirada de vários jogadores e o principal deles, o Arrascaeta, não tava conseguindo fazer o que ele geralmente faz, que é a mágica dele em campo ali, não conseguiu dar liga no meio campo do Flamengo ali, tanto que sobrecarregou muito o Jorginho, que também errou bastante, mas o meio-campo tem que funcionar todo mundo junto ali em conjunto, e na individualidade de ontem, de nenhum jogador alguém se destacou assim para desequilibrar o jogo.
Mas na hora dos pênaltis, na decisão, é aonde os goleiros viram protagonistas ou eles viram vilões. E na noite de ontem, o Rossi virou o herói rubro-negro que deu a classificação. Quero saber da sua opinião, torcedor, o que você achou do jogo, como é que foi o andamento, que a sua opinião é muito importante aqui pro canal, beleza? Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima, fiquem com Deus.